Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E para quem está chegando agora por aqui, eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. O mercado interno de alimentação e bebidas cresce ano a ano, gerando novos negócios e mais empregos. Em 2020, somente os canais de distribuição de produtos faturaram mais de 570 bilhões de reais, gente. Quase 20 bilhões a mais do que em 2019. Esse número vem da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Ou seja, é um ótimo segmento para quem deseja começar a empreender. Mas o aumento da demanda exige ainda mais preparação. Isso é, ficar atento às inovações do setor e seguir tendências que podem contribuir para a evolução do próprio negócio. E o nosso episódio de hoje é específico sobre gestão de alimentos nas pequenas empresas. Não chega a ser uma novidade, gente, mas é uma necessidade para o desenvolvimento dos empreendimentos do setor. Para falar sobre o assunto, o Plano de Voo recebe a fundadora da Apis Food Solution, a Latoya Brum, lá de Caxias do Sul. Ela auxilia diversos negócios a melhorarem seus processos e produtos e hoje vai trazer muita informação importante aqui para os ouvintes do Plano de Voo. Seja muito bem-vinda, Latoya! Olá, muito obrigada. É um prazer estar conversando com vocês sobre esse segmento que eu amo tanto e sobre esse assunto que é muito importante para o nosso setor de alimentação. Então vamos bater um papo muito legal sobre isso. Não tenho dúvidas. E quem também nos acompanha neste bate-papo é aquele que a gente chama de camisa 10 do Plano de Voo, o coordenador de projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS, o Roger Klafke. Roger, gerir bem os alimentos significa que a empresa leva a sério os próprios produtos e também se preocupa com a qualidade dos seus serviços. É por aí? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Plano de Voo. Oi, Alexandra. Legal estar aqui de novo, mais uma vez aí no Plano de Voo. Obrigado, Latoya, por aceitar o convite para estar com a gente nessa conversa. E, sem dúvida, né, os cuidados com a higiene e a manipulação dos alimentos é número 1, né? A gente fala de um setor aí que trabalha com comida, com alimento, né? Algo que vai para casa, vai para o prato, né? Vai para as pessoas se alimentarem. Então, esse deve ser o cuidado número 1. Então, a gente vai bater esse papo aí bem bacana com uma das maiores especialistas no assunto aí que vai nos ajudar a desmistificar muita coisa e também trazer informação para o pessoal. Muito bom! E antes de a gente ir adiante nessa conversa aí, é importante lembrar para quem está nos ouvindo que a pandemia não terminou e o Plano de Voo ele segue sendo gravado de forma remota para a gente garantir aí a segurança de todo mundo. O setor de alimentos e bebidas é responsável por mais de 10% do PIB brasileiro. Não é brincadeira não, minha gente. Somente em exportações, arrecadamos 38 bilhões de dólares em 2020. Esse dado é da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Além disso, é o segmento que mais emprega no país, com cerca de 1.700.000 postos de trabalho. Informação do Ministério da Economia. Surfar nessa onda não é nada fácil. É preciso se adaptar às demandas do setor, especialmente em tempos de crise, que é esse que vivemos nos últimos anos. E a gestão de alimentos, que é o nosso tema de hoje, é peça importante ou até fundamental para garantir esse protagonismo no mercado, inclusive para as pequenas empresas. E essa prática mostra que a fabricação e a venda de alimentos e bebidas vai muito além do produzir e distribuir. É isso mesmo, Latoya? É exatamente isso, Alexandra. Não é só produzir e distribuir o alimento. A gestão de alimentos e bebidas, ela envolve uma linha muito macro dentro de uma empresa, independente do porte dessa empresa, se eu sou uma micro, uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Então, tudo precisa estar muito bem alinhado para que eu consiga ter uma distribuição eficiente, sem prejuízos ao consumidor e, ao mesmo tempo, com uma lucratividade, com todo um padrão, um controle dentro da empresa. Então, a bola da vez hoje é o controle dessa produção. Eu brinco com os meus clientes que é a estrela do momento eu controlar todas as etapas do processo para que realmente eu tenha essa distribuição efetiva e lucratividade, que é o que a empresa precisa e é o que a empresa quer, né? Latoya, interessante, né, você falar isso, mas um pouquinho antes da gente entrar mais nesse assunto, eu sei que o Roger tem um monte de colocações e perguntas aí,
Conta um pouco pra gente sobre a tua empresa, sobre a Apis. O que a Apis faz, como é que vocês estão trabalhando e se a empresa deu um up aí agora que veio a pandemia, se ajudou nos negócios você levar essa informação para outras empresas. Certo. A Apis, então, é uma empresa de consultoria para indústrias e serviços de alimentação. Então, a gente ajuda a empresa a aumentar a lucratividade e, ao mesmo tempo, a evitar problemas com a vigilância sanitária. E é muito curiosa a tua pergunta, porque durante o início da Apis, nós insistíamos muito em controle de qualidade, em vamos controlar a nossa gestão de alimentos e bebidas. A gente insistia realmente para que o cliente quisesse fazer isso. Após a pandemia, nós não precisamos mais insistir. O cliente ele se deu por conta de que ele precisa fazer essa gestão para que ele tenha o resultado que ele gostaria de ter. Então, a pandemia ajudou com que a Apis aumentasse o número de clientes, mas o número de clientes que realmente quer fazer acontecer dentro do seu negócio. Então, hoje a Apis atende todo o estado de forma presencial e todo o Brasil de forma remota. Nós temos clientes do Norte, Nordeste, Centro, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, todos os estados do Brasil de forma remota, e aqui no Sul estamos atendendo várias empresas, principalmente empresas que entenderam durante a pandemia que esse nosso assunto de hoje é muito importante para o negócio. Roger, essa foi uma realidade que você está vendo e viu lá no Sebrae também? Bastante, Alexandra. A gente foi muito demandado, né, muito procurado, porque existiam muitas dúvidas, né, e aí recorremos a empresas parceiras, né, a profissionais aí como a Latoya, para que a gente pudesse disseminar essa informação aí para o maior número de empresas possível, né. A gente sabe que devido ao setor de alimentos em geral, pequenas empresas em geral, né, a gente tem uma carência muito grande da profissionalização da gestão, né, ou seja, às vezes o empreendedor da pequena empresa ele precisa fazer tudo, né, e é muito difícil ter todas as competências. Então essa demanda, essa dificuldade de profissionais de gestão, alguns gargalos também, como a baixa escolaridade dos colaboradores que atuam no setor de alimentos em geral e uma altíssima rotatividade, né, que é uma das características aí do setor, dificultam muito toda a implementação de processos de gestão e de processos como esse, né, de ajuste, de controle, né, e de conscientização da turma para a implementação dos processos aí que garantam uma segurança na manipulação dos alimentos. Então, esse é um trabalho aí que a gente tem apoiado num nível mais macro, né, de disseminar a informação e facilitar esse acesso à informação, seja através de cartilha, de vídeo, de cursos, de palestras, de lives, né, que disponibilizem esse conteúdo até aos cursos e às consultorias, né, que dão esse apoio dentro da empresa, né? Então a gente tem essa verdadeira cruzada aí na pandemia por um motivo péssimo, né, muito ruim, que é a pandemia, mas que trouxe à tona essa oportunidade que a gente enxerga aí de sensibilizar as empresas, né, de melhorar as empresas a partir dessa gestão dos alimentos, né, dos processos que envolvem a produção de alimentos. Eu imagino que não seja nada fácil essa métrica, né, de manter a qualidade aí dos alimentos e tudo mais. Eu aqui, enquanto consumidora, né, vou provocar vocês dizendo o seguinte: antes aí da pandemia, um tempo atrás, as empresas não estavam tão preocupadas com a qualidade do alimento? Eu vou reforçar o que a Latoya falou, né? A gente precisava realmente fazer um esforço grande para sensibilizar, né? Muitas vezes o argumento do empreendedor é de que as empresas fazem um investimento grande, porque, né? Às vezes esse processo aí de melhoria, de gestão, ele passa por várias questões, né? Seja ela estrutural da empresa, ou seja, a empresa às vezes não está num prédio, não está numa sala, não está numa estrutura física que comporta a fabricação, a manipulação de alimentos e precisa de ajustes, né? Às vezes é um investimento alto que necessita, né, que precisa ser feito, ou às vezes ele alugou um imóvel, não tomou esses cuidados lá no início, né? Então necessita um investimento. Às vezes o empreendedor não tem esse capital disponível, ainda mais nesse momento que a gente vive de pandemia, onde principalmente os serviços de alimentação foram muito afetados e o setor está endividado, né? Essa é uma situação. Então, investimento
investimentos de estrutura e depois até para facilitar esses processos, a Latoya pode falar bem melhor, né? Mas a escolha dos equipamentos, né? Até o treinamento e a pessoa, né? Realmente na prática ali, no momento de colocar a mão na massa, literalmente, né? Ter esses cuidados e seguir todas as normas, né? E às vezes a empresa que faz esse tipo de investimento, ela não tem um reconhecimento por parte dos consumidores, né? O consumidor, ele acha que, bom, se a empresa está aberta, se ela está oferecendo alimento e bebida, ela é segura, né? Porque senão ela não teria, pela legislação, não teria autorização, né, dos órgãos públicos para estar aberto, mas a gente sabe que isso na prática não acontece, né? Então esses cuidados, tanto do consumidor de ir nas empresas que têm esses processos, né, que tomam esses cuidados, até as empresas que investem nisso, de deixar mais claro para o consumidor, né, que eles efetivamente estão fazendo, né? A gente falou muito na pandemia, né, de mostrar isso, né, de criar essa confiança. O consumidor, teve várias pesquisas que a gente teve acesso, né, que o consumidor estava com muito medo, ainda tem, né, mas estava com vários medos, e os principais medos estavam relacionados a isso, né, de a higiene e a limpeza. Então, para combater o medo e gerar segurança nessa relação com o consumidor, mostrar que faz, provar que faz, que tem todos os controles, é fundamental, né, para manter os seus clientes. Eu gostaria de complementar também o Roger, que o que aconteceu também na pandemia? Antes dela, os estabelecimentos de alimentação, eles comercializavam de forma natural, porque já era uma cultura, já se acontecia aquilo ao longo dos anos, né? Então, os clientes já conheciam o estabelecimento X e eles iam naturalmente. Após a pandemia, em função dessa falta de confiança do cliente, que o Roger comentou, o que aconteceu? Os estabelecimentos se deram por conta que eles precisavam, de alguma forma, olhar para dentro do negócio para se diferenciar, seja numa embalagem, seja num treinamento, seja num processo, num produto. Então, com a pandemia, eles se deram por conta, olhando para dentro do negócio, de que, opa, alguma coisa não está certa aqui dentro, alguma coisa está faltando, alguma coisa eu estou deixando de fazer. Então, por isso que com a pandemia, o número de procura, empresas que entenderam a necessidade da segurança dos alimentos, do processo em si, que é o que a gente está conversando como um todo, era imprescindível para que o negócio se mantivesse no mercado de uma forma equilibrada. Por que muita gente, muito negócio fechou durante a pandemia? Fora a questão de gestão financeira, fora a questão de outros problemas com a pandemia, o negócio em si ele estava muito mal estruturado. E aí, com isso, ou eles fecharam, ou eles se deram por conta que era o momento de expandir, era o momento de melhorar, era o momento de se desenvolver quanto negócio. Então, a procura, tanto na APS, quanto no Sebrae, quanto em relação à capacitação e qualificação do seu negócio, e principalmente da gestão, aumentou muito nesse período e segue muito, né, agora nos próximos meses. A gente tá falando aqui sobre a gestão de alimentos como um todo, né? Eu imagino que tenha várias etapas aqui dentro, em várias partes do negócio da cozinha, digamos assim, e que vale para quem tem as portas abertas e vale também para quem faz a teleentrega, né? Para quem entrega aí na casa do consumidor. E para quem está nos ouvindo, Latoya, fala um pouco sobre essas divisões, assim, dessa gestão dos alimentos, que etapas a gente precisa, quem está empreendendo nisso, quem está pensando em empreender ou quem já está empreendendo, deve observar. Existe um passo a passo aí que pode seguir? O que a gente pode ajudar esse empreendedor que está na dúvida sobre a gestão de alimentos aí do seu negócio? Sim, existe um passo a passo que a gente chama, né, a grosso modo aqui na prática do dia a dia, mas eu acho que antes de pensar nesse passo a passo, eu acho que é importante esse empresário, ele desmistificar um pouquinho o setor de alimentação. O Roger antes até comentou em relação à cultura, em relação à dificuldade que a gente tem interna com o colaborador. Por quê? Hoje, uma pessoa que quer empreender no setor de alimentação, na grande maioria das vezes, ela acha que é simplesmente saber cozinhar e montar aquele negócio de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer cantinho. Em casa, ou alugar um espacinho e fazer aquilo de qualquer forma. E não é bem assim. Hoje, o setor de alimentação, ele tem uma série de regras que a gente precisa cumprir. E eu não estou falando só regras de vigilância sanitária. A gente precisa entender quanto que custa para produzir aquele alimento. A gente precisa entender se existe perdas ao longo do processo.
Por que isso? Porque senão ele vai produzir, vai vender, e no final do mês ele não vai ter aquela lucratividade, ele não vai ver o dinheiro na conta. Ele vai pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Eu produzo, vendo e não tenho dinheiro no final do mês. Então, essas regras não estão só associadas à vigilância sanitária, que é isso que a maioria das empresas pensa. Eu vou contratar uma consultoria, eu vou chamar lá o Sebrae, eles vão dizer para mim que eu tenho que fazer um monte de coisa, que eu tenho que me adequar a um monte de regras e eu não tenho dinheiro para isso. Não é bem assim. O que a gente orienta e o que é necessário hoje para um estabelecimento de alimentação é começar conhecendo o negócio. Qual é o processo que eu vou executar? Qual é o produto que eu vou desenvolver? Tem alguma perda nesse processo, né? Tem algum desperdício que esteja acontecendo e quanto que custa para produzir isso? As regras da vigilância sanitária é uma das etapas desse passo a passo. Então, se eu pudesse dar uma dica para essa pessoa que quer empreender ou para esse empresário que começou agora a empreender, conheça as etapas do teu processo para saber quanto que está custando esse processo para ti. Porque daqui um pouco tu vai trabalhar exaustivamente, tu vai fazer tudo o que tu acha que está certo e lá na ponta não vai ter a lucratividade e o resultado que tu espera. Porque lá na pontinha, no início do iceberg, tu não conhece essa etapa. E esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje no setor de alimentação. As empresas iniciam de qualquer jeito, acham que está tudo certo, fogem de todas as regras, né, porque acham que isso é trabalhoso ou custoso, e lá no fim eles não veem esse resultado. E é por isso que tantas empresas fecham no final do seu período médio ali de vida, né? Então essa é a maior dica do passo a passo que eu posso dar. Latoya, tu trouxe um ponto muito legal, assim, de como, e um exemplo prático, né, de como as coisas estão integradas, né? Essa disciplina, vamos dizer assim, né, de processos de produção é o primeiro passo, né? Às vezes a gente tem demandas aí de empresas que têm problemas financeiros, justamente a gente não consegue nem iniciar uma consultoria em finanças para formação de preços se não tiver lá a ficha técnica, né? Não tiver as receitas, não tiver um processo padronizado que permita saber, né, o custo de produção. E hoje, né, a gente tem ainda esse problema ainda mais grave, né, relacionado a duas pontas aí que a gente pode também fazer esse apelo aí aos empreendedores, né. Uma delas é relacionada à inflação, né. Então a gente tem uma inflação galopante, né, que faz com que os negócios tenham que ter esse controle, essa gestão financeira, as fichas técnicas, para que ele possa atualizar, né, as suas margens e o seu preço lá na frente também. Essa é uma das questões fundamentais aí que a gente tem trabalhado aí com o setor de alimentos, que é a gestão financeira, né? Então, essas informações das fichas técnicas que permitem padronizar o processo, como está dizendo, né, chegar a produtos padronizados, que está relacionado também a um outro ponto, né, que o consumidor tem essa garantia de que ele vai comprar um produto, né, que vai ter um padrão. Esse controle financeiro, né, que é fundamental nesse momento, e também, né, relacionado aí à gestão, né, desses alimentos de perecíveis, aí, que é algo que quem trabalha com alimentos deve ter essa atenção, né? Daí eu já aproveito e faço uma pergunta para ti, Latoya, porque a gente tem muitos relatos aí de empreendedores e essa nossa cruzada aí também ela se estende para toda a cadeia, né, de produção de alimentos, né? Então, às vezes, o restaurante ele tem esses processos bem ajustados e claros, né? Mas às vezes os fornecedores não têm esse cuidado. Ou, às vezes o fornecedor tem esse cuidado, mas aquela empresa, né, que faz parte dessa cadeia produtiva, que é o transporte, que é a logística, às vezes não tem o cuidado nesse transporte que vem o alimento lá do campo, né, que precisa ser refrigerado, né, que precisa ter algum cuidado até chegar no restaurante, né? Ou aquele alimento que vem da indústria também até chegar ao restaurante, ele não está em condições e às vezes ele é entregue, né, sem as condições adequadas, né? Então acho que aí seria um dos pontos também importantes. A gente tem que olhar e a gente tem oportunidades para atuar também com esse olhar para toda a cadeia, né? Com certeza, é um olhar para o todo. Então é importante que o empresário ele entenda isso. A gestão de alimentos e bebidas não é produzir e vender. A gestão envolve esse olhar sistêmico sobre o negócio, enxergar os pontos principais. Então, por exemplo, se eu tenho esse olhar sobre o negócio, eu consigo identificar quais os pontos do meu processo que não estão funcionando, quais aqueles fornecedores que estão me entregando uma matéria-prima que está prejudicando a qualidade do meu produto lá na ponta. Eu consigo entender
como que o cliente enxerga o meu produto ou o meu processo lá no atendimento. A visão, aquela visão, satisfação, confiança do cliente. Eu consigo reduzir as falhas durante o meu processo e, consequentemente, eu vou estar adequado às questões sanitárias. Então, essa visão do todo é importante, porque o que eu vejo hoje do empresário é a visão das regras sanitárias e com toda aquela discriminação. Só que a gestão de alimentos e bebidas envolve o todo. Então, se eu tenho, por exemplo, um fornecedor, esse exemplo do Roger é muito bom. Em janeiro de 2022, um cliente meu recebeu 10 quilos de carne estragada. 10 quilos de carne num ano de 2022, onde a carne está extremamente inflacionada, caríssima para um pequeno negócio, é muito alto. É uma perda muito grande. E como que esse cliente resolveu essa situação? Com controle de recebimento, com controle de fornecedor. Tá? Então, ele só tem essa noção porque ele faz essa gestão de controle de alimentos e bebidas. Caso contrário, ele ia receber uma matéria-prima que não estava em qualidade e utilizar essa matéria-prima, daqui a um pouco, sem saber que não estava com a qualidade que precisava, e lá na ponta ia ter problema com o consumidor. Então, essa análise geral do negócio é muito importante. E começar certo faz toda a diferença. E aí eu trago um exemplo para vocês que é maravilhoso do começar certo. Em dezembro de 2021, eu comecei a atender um negócio que já está grande, já cresceu muito, atendem 2.000 pessoas por dia e não tem ficha técnica. E aí o dono me disse, eu não consigo expandir, eu não consigo criar franquias, eu não consigo ter lucro no final do mês, atendendo 2.000 pessoas, porque eu não sei quanto que custa o meu produto. A ficha técnica é a base. Por quê? Porque começou errado, achou que aquilo não era importante. Ele me disse, Latoya, eu lá no início, quando abri o negócio, eu achei que isso aí era bobagem. Isso aí era coisa de quem queria vender serviço. Imagina a ficha técnica, para que eu vou querer saber quanto que custa uma torrada? E hoje o meu negócio não expande, não se desenvolve, porque eu não tenho o básico, que é a ficha técnica e controle do meu processo, do meu produto. Então, tudo está muito alinhado, é uma cadeia muito ramificada, o setor de alimentação. E aquele empresário que ficar com a visão de que ele precisa só produzir e vender, sem dar importância para essas outras ramificações do setor, infelizmente, ou ele vai ficar estático ali, né, que a gente chama, estabilizado, ou o negócio dele nunca vai desenvolver, nunca vai faturar o que ele realmente almeja. Então, se tu quer crescer, se desenvolver quanto negócio, tu precisa ter essas ramificações, né, essas cadeias muito bem alinhadas dentro da gestão. Latoya, aproveitar para te fazer uma pergunta para o pessoal que está ouvindo aí, que não conhece os termos mais técnicos, né? Quem está querendo iniciar também no setor de alimentos, né? O que é essa ficha técnica aí que tu comentou, que eu falei também, né? Seria aquela receitinha do bolo? Sim, se a gente é acostumado com os termos técnicos, né? Então, para quem está nos ouvindo, ficha técnica, nós temos 2 formatos de ficha técnica, tá? A ficha técnica gerencial, que é aquela receitinha que a gente tem no caderninho, muitas vezes, porque ainda acontece no caderninho natural, só que ela numa planilha, onde eu vou calcular quanto que custa para produzir essa receita. Então, a ficha técnica gerencial, eu sei exatamente quanto que custa para produzir o meu cookie, o meu brownie, a minha sopa, bem certinho, detalhado. Quem é o fornecedor que fornece essa matéria-prima, quanto que eu vou cobrar por porção, qual a minha lucratividade dentro daquele produto. Então, isso é uma ficha técnica gerencial. A nossa receitinha lá do caderno, passada por uma planilha de controle, onde eu vou ter todos os custos dessa receita. E a gente tem também a ficha técnica operacional, que é o passo a passo dessa receitinha, com todos os pontos dessa receitinha, com fotos, com imagens, com observações, para que eu tenha lá dentro da minha produção e qualquer colaborador que vá fazer aquele produto vai fazer de acordo com o meu passo a passo, que é essa parte da operação. E isso é muito importante agora, nesse momento, porque a gente está vivendo um período de muita rotatividade no setor de alimentação. Então, se eu não tenho esse passo a passo de como produzir, o que vai acontecer lá na ponta com o meu produto? O meu alimento vai chegar sem padrão na mesa do consumidor. E se chegar sem padrão, eu vou ter uma reclamação, uma insatisfação e, consequentemente, eu vou ter uma baixa nas minhas vendas. Então, vocês veem como está tudo muito alinhado. Eu preciso da ficha técnica para saber o custo, preciso da ficha técnica para ter um padrão, para que chegue lá na ponta 100% dentro do meu padrão
e não tenha uma baixa, uma insatisfação e uma redução nas vendas. Uma das coisas que a gente viu na NRA e a gente pôde estar com a Latoya lá numa das edições, nas visitas técnicas, é muito comum o que tu falou, né? Praticamente todos os restaurantes que a gente visita no mercado americano é muito comum a parte visual, né? Isso que tu falou, assim, para ter o padrão, além de tudo, além da receita, além do treinamento, tem uma foto na cozinha, né? De como é que o produto tem que sair, né? Para que, às vezes é uma decepção, né? Ou tu olha no cardápio e vê uma foto e quando chega na tua mesa o negócio é completamente diferente. Ou também, né, pela rotatividade de pessoal, o pessoal que está ali às vezes não sabe, né, ou está em treinamento e é uma referência bacana, né, para que ele possa entregar o produto como ele tem que chegar para o consumidor, né, e a gente começa a ver aqui também em alguns restaurantes isso, né, a utilização desses recursos visuais dentro da cozinha para o pessoal, né, mesmo com a receita, lembrar, né, que aquele padrão deve ser seguido, né, para não frustrar principalmente o consumidor e também para seguir a receita, né, porque as porções ali também vão estar num padrão, isso é muito legal. Como consumidora, né, acho que a palavra é frustração quando porque a gente come muito com o olho, né, a gente é muito visual para comida e para bebida, então eu fico numa frustração quando eu vou lá, então, sei lá, tô no restaurante ou no meu aplicativo pedindo, ou quando eu vou no supermercado e tem aquela foto linda na embalagem e quando eu abro, né, é cheio de tomate cereja maravilhoso, quando eu abro aquele produto é metade de um tomatinho. Eu acho que a palavra é frustração. E eu acho tão maluco isso, e imagino que tenha uma explicação até racional para isso, que para mim, impacta no gosto do alimento. Quando eu olho e vejo, nossa, mas que feio. E às vezes eu vou num lugar e crio até uma expectativa por aquele produto e quando chega é uma decepção. Para mim, o gosto na hora impacta, por mais pode continuar sendo gostoso, mas impacta no meu paladar e impacta muito forte na minha percepção enquanto aquele estabelecimento. Eu vou demorar, eu acho, para pedir. Eu demoro para pedir de novo daquele lugar quando a comida chega. E já falamos aqui sobre isso, né, Roger? Com a embalagem ruim, ou que ela chega feia. Então é um cuidado que, ouvindo vocês agora falar, fica ainda mais claro do outro lado, né? Da importância disso, do padrão. E aí eu penso, às vezes, que quando a gente vê as gigantes, as franquias, que é o mesmo padrão no Brasil, na China, na Índia, nos Estados Unidos, eu ligo com isso que vocês estão falando, né? Os processos muito bem estruturados. Tô certa? Está certíssima. E é curioso esse teu comentário, porque o consumo do cliente está muito associado aos sentidos. Então, a gente primeiro compra com os olhos. Depois, ao longo da experiência de consumo, é que os outros sentidos vão se alinhando. É por isso que, na tua fala de que muda o sabor, faz todo sentido, porque está alinhado com todos os sentidos, que é o ouvir, o sentir, enfim, vários outros sentidos. Por isso que o padrão é importante, um dos motivos é esse. A insatisfação do consumidor vai ser muito maior do que se imagina. E olha que curioso, o proprietário, geralmente, ele me diz, mas é óbvio que o funcionário tem que fazer desse jeito. Como que ele não fez no padrão que eu ensinei? Porque não existe o óbvio para as pessoas. O óbvio para mim não é óbvio para o Roger, não é óbvio para a Alexandra. Então, o controle do padrão através de visual, de imagem, de vídeos, de fotos, é importante dentro do processo, porque não existe um óbvio. E é por isso que o pequeno negócio tem tanta dificuldade na padronização, porque pro dono desse negócio, é óbvio que a batata tem que sair com o queijo e o bacon desse jeito. Mas pro cara que está lá produzindo, pro colaborador, esse óbvio não existe. Então, a ficha técnica é eliminar o óbvio que não é óbvio. É deixar o 100% padrão ali para que seja visualizado, né? Então, é muito importante, sim. Acho que tu trouxe um outro ponto, Latoya, que é um desafio enorme, né, que a gente vê nas empresas pequenas, né, que é o exemplo e a cultura, né? Então, às vezes, o empreendedor ele não tem essa paciência, né, e ele exige dos colaboradores algo que ele não pratica, infelizmente, né? Seja por desconhecimento, enfim, ou por qualquer motivo, né? Ou ele, às vezes, é mais focado na venda, é mais focado na gestão e ele
descuida um pouco dos processos, né, da retaguarda, né, ou não investe tanto nisso. Então, às vezes é difícil, né? Como é que o colaborador vai seguir uma cultura que não está clara dentro da empresa, né? E o exemplo, né? Às vezes também a gente é convidado, está lá conversando, vamos dar uma olhada na cozinha, vamos lá, daqui a pouco entra aquela turma toda lá, todo mundo carregando bolsa, sacola, sem touca, sem nada, né? E o pessoal está ali trabalhando, né? Então, vai exigir do colaborador uma postura que o empreendedor às vezes não tem, né? Então esse é um trabalho, né, que eu imagino que para ti seja bem delicado, né, que é começar com um exemplo. O empreendedor, né, ou a alta cúpula da empresa tem que dar esse exemplo para que as pessoas possam seguir, né? Um desafio de comportamento, né? Sem dúvida, e tu sabe que há poucos dias um empresário, a gente estava recebendo muita reclamação numa hamburgueria, porque o hambúrguer não estava padrão. É a frustração da Alexandra. Muitos clientes reclamando que o hambúrguer chegava cada vez que iam comer era de um jeito. E aí eu fui conversar com o empresário, ele veio me relatar que tinha que demitir o colaborador porque ele não fazia da forma que tinha que fazer. Aí eu fui conversar com o colaborador e ele me disse, olha, eu faço dessa forma, mas ninguém me ensinou uma outra forma. E aí o dono me disse, não, mas ele tem que saber fazer, é só montar. É óbvio, é só montar. E eu disse para ele, não é só montar. Existe um padrão da casa a ser seguido. Existe uma cultura que a casa tem que precisa ser passada para esse colaborador de alguma forma, né? Então, essa cultura, essa mudança, ela tem que partir, sim, do proprietário. Seja ela, gente, para uma padronização de produtos, seja ela para um controle de qualidade como um todo, uso de touca, né? E controle de higiene. A cultura, ela é o todo, é a gestão do negócio em si. Então, se o empresário quer que a equipe tenha controle de higiene, tome banho, use uniforme, use uma touca, use máscara, o mínimo que o empresário tem que fazer é dar esse exemplo. E muitas vezes, principalmente empresas de pequeno porte, empresas familiares, muitas vezes esse exemplo acaba não vindo, porque o empresário, ele é marketing, ele é comercial, ele é financeiro, ele é vendas, ele é tudo. Então, ele acaba não dando muito esse exemplo e, consequentemente, isso bate lá na ponta do colaborador. Então, é um trabalho bem minucioso, um trabalho bem delicado, mas que tem um retorno para o negócio muito bom, gente. Uma pequena empresa que faz a implementação a gestão, né, de alimentos e bebidas desde lá do inicinho, tem um resultado, tanto em vendas, como em marketing, como em padrão e qualidade, muito grande. Eu até brinco que o pequeno empresário tem mais resultado, às vezes, do que o grande, porque ele é tão pequeno que qualquer mudança que a gente faça vai ser significativo ali naquele negócio. A Latoya falou uma coisa aqui e eu estava pensando sobre isso, ouvindo vocês, e vamos ver se eu estou certa no que eu estou imaginando. Que mudar a cultura e implantar novos processos em empresas familiares é mais difícil do que empresas não familiares, porque a gente tem envolvido o amor, a paixão, a passione, porque é da tua família. E a impressão que eu tenho é que a gente também tem mais liberdade quando tá falando com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão. Tá certo isso, Latoya? É uma dificuldade que tem aí nas empresas familiares, ajeitar essa questão da cultura, do exemplo, dos processos? Sim, não é tão simples. Empresa familiar é mais complicada ainda. Porque o que acontece? Nós temos duas situações. É da família, né? Então, se criou aquele amor, aquela coisa, a família se dedica para aquilo. Então, tudo é muito amor por aquilo, né? E que tá certo, é maravilhoso, eles têm uma paixão muito grande, né? Só que tem o outro lado. Tu não pode chamar a atenção do fulano, porque ele é meu filho, né? Que depois lá em casa a gente não consegue conversar direito. Aí a gente o almoço não é mais o mesmo. Eu sei que a minha avó faz errado, mas olha, ela é idosa, tu vê, né? A gente não pode chamar a atenção da minha avó. Então tem essa situação, sabe? Então, empresas familiares é mais delicado, não que seja mais difícil, é mais delicado trabalhar. Eu tenho um caso de uma empresa familiar que um dos maiores desafios que eu encontro é com a senhora que faz os pães, porque ela é a avó de todos. Então, se a gente puxa um pouquinho ela já fica brava, ela fica sem falar com o pessoal uma semana. Chateada. Fica chateada. E aí, uma semana sem falar, e ela decide não ir trabalhar, porque ela tá chateada.
Então, é mais delicado nesse sentido, sabe? Porque eles têm uma relação não só de negócio, uma relação pessoal. E quando a gente mistura os dois dentro de um negócio, a gente não tem uma certa maturidade de empresa, isso acaba afetando todos os pontos. Não só a parte da qualidade, mas todo o resto. Que bacana, muitas informações, né? O trabalho vai além da consultoria técnica e entra aí numa análise, né? Entra no campo psicológico, entra no campo familiar aí, que é bem mais complexo, né? Isso é muito bacana. Os profissionais aí têm que ter essa habilidade, né? E a Latoya, toda a turma da APP, sem dúvida, aí trabalham muito forte nisso, né? Eu vou aproveitar esse ponto aí, trazer dados aí da pesquisa da Galunion, né? Que eu particularmente gosto muito e compartilho, né? Sobre o delivery, que teve uma alta na pandemia e que também, né? Às vezes a empresa ela tem um processo super ajustado, mas aí entregou lá pro motoboy que vai fazer a entrega e acha que está acabado o processo, né? Que na verdade só vai encerrar esse processo quando chegar lá no consumidor, né? Então essa pesquisa ela trouxe alguns dados importantes, que houve uma redução aí no hábito do delivery e destaca também que os principais fatores para escolher a empresa, né, estão relacionados à higiene, à limpeza e a um preço justo, né? Algo que às vezes é difícil, porque a empresa, né, tem que, além de investir em tudo que a gente está falando agora, né, estrutura, equipamentos, treinamentos de pessoal, né, e em matéria-prima de qualidade, ele tem que estar ajustado nessa expectativa aí de preço do consumidor. E aí aqueles que pediram delivery ou deixaram de pedir, né, primeiro 61% entende que a embalagem tem que melhorar. Aí a gente já falou sobre isso aqui também, e na pesquisa realizada de tendências aí da NRA, que é a Associação de Restaurantes Americana, que foi lançada há pouco tempo atrás, os 3 principais primeiros itens da pesquisa estão relacionados à embalagem. E a gente sabe, né, que tem aí muitas melhorias. Se no mercado americano, né, se pede isso, aqui a gente tem espaço para crescer, né, em termos de embalagem que garantam essa segurança, né, essa qualidade na casa do consumidor. Mas aqui o que mais me chamou a atenção também na pesquisa é o porquê que o pessoal deixou de pedir, né? E 51% dos entrevistados que deixou de pedir foi por alguns problemas do tipo falta de lacre na embalagem, ou a comida chegou desarrumada, completamente desfigurada, né? Esses dias eu pedi uma pizza e ela veio assim, acho que eu poderia, né? Não é muito frequente, mas dessa vez assim, ela veio assim, nossa, completamente desarrumada e desfigurada, né? Ou vazando, né? Embalagem pingando alguma coisa, né? Então, esses são alguns pontos aí que o consumidor relata, né? Como barreira para ele pedir de novo, né? Então, acho que a gente tem um espaço grande aí para trabalhar, não só dentro da cozinha, mas também até chegar na casa do consumidor. E complementando a fala do Roger em relação ao delivery, para quem está pensando em montar um negócio, para quem já tem um negócio de alimentação, é importante lá dentro do negócio a gente pensar em 2 coisas, tá? Que aconteceram muito ao longo da pandemia, que estão acontecendo ainda. O delivery é fato de que aumentou, tá? Nem todo mundo, nem todos os restaurantes estavam no delivery, mas o delivery aumentou. E o que acabou acontecendo nesse período? Eu tenho um processo já de restaurante normal, que não está organizado, que não está padronizado, e eu decido, além disso, incluir o delivery. E o que começou a acontecer? Eu prejudiquei um processo que já existia, que precisava de melhoria, para adicionar outro que também eu adicionei de forma errada. Eu não estudei, eu não organizei, eu não fiz uma estratégia para adicionar o delivery, eu só adicionei o delivery. Aí o que eu fiz? Eu acabei queimando o filme do meu processo que já acontecia e mais tendo problemas com delivery. Então, se tu vai adicionar um delivery ou se tu já tem um delivery adicionado, tu tem que entender que esses 2 processos são processos diferentes. O processo do meu salão, o processo do meu delivery, eles têm necessidades diferentes. Eles precisam, lá dentro da minha produção, se adequarem de formas diferentes. Eu não posso simplesmente adicionar o delivery a um processo que já funciona e daqui a um pouco precisa de uma melhoria. Então, é muito importante eu olhar para dentro desses processos e entender aonde que eu posso melhorar. Porque não basta ter o delivery. Aí a gente fala da pesquisa que o Roger trouxe. Não é só ter o delivery, eu preciso ter a entrega com um lacre, ok? Eu preciso ter uma entrega que o produto vai chegar a 100%. Eu preciso ter uma entrega padrão. Mas para que isso aconteça,
a produção precisa acontecer de uma forma padronizada e organizada. Eu tenho muitos clientes que, ao longo da pandemia, decidiram colocar o delivery sem fazer um estudo sobre isso. Um estudo que eu digo, olhar para dentro do negócio e entender se o negócio tinha capacidade naquele momento para fazer isso. E aí prejudicaram algo que já acontecia. Então, vamos olhar o delivery como um processo a mais que eu vou incluir e que dentro desse processo eu preciso pensar no processo em si, nas pessoas envolvidas, como que eu vou fazer isso, como que vai funcionar, para que eu não tenha problema lá na ponta, né? E aí um segundo ponto é isso, é a confiança que eu vou passar no meu delivery para o cliente. Se eu recebo uma pizza toda estranha, desarrumada, toda bagunçada dentro da embalagem, é a visão que o cliente vai ter sobre o meu negócio na casa dele. E essa visão pode ser uma visão boa, de confiança, ou pode ser uma visão de frustração. E se for uma visão de frustração, eu vou estar perdendo aquele cliente e muitas vezes prejudicando a imagem do meu negócio por simplesmente não olhar para dentro deste processo. Então, são 2 pontos muito importantes, o processo lá interno de funcionamento e como que isso vai funcionar para que eu não tenha frustração lá na ponta de uma comida mal arrumada, entregue de uma forma que eu não gostaria. Porque senão as pessoas acham que é só botar o delivery. E esse delivery, ao invés de nos auxiliar a ter uma maior lucratividade, ele está prejudicando a imagem do negócio. E eu penso que a gente, enquanto consumidor, quando a gente se frustra, e especialmente com a comida, que a gente fica irritado, né? Quando a gente tá com fome, a gente tá irritado, é muito fácil de você ir lá e dar uma nota ruim no momento em que a comida chegou e te frustrou. Talvez se o consumidor respirasse, esperasse para o dia seguinte, ele ligaria para o restaurante, mandaria uma mensagem, mas na hora, né, a gente tem a vontade de reagir, porque nos frustrou. Então, em vários momentos, às vezes, quando acontece de ter uma frustração comigo, o dedo nervoso de já ir lá e dar a nota 1 estrela só, de dizer que foi ruim, mesmo quando eu tive outras experiências positivas deste lugar. E quando eu penso que a gente tá mais sensível nesse período da pandemia, com tudo, a gente está mais reativo, né? Então, em vários momentos, a gente vai lá, e isso pode prejudicar muito, porque uma nota ruim num aplicativo de pedidos é muito ruim para o negócio, né? Eu imagino que seja péssimo, porque eu vou até uma nota. Abaixo daquela nota, eu não peço. E então, às vezes, 1 ou 2 pedidos que saem ruins podem destruir um trabalho excelente de anos. É exatamente isso. E o mais curioso é o seguinte, Alexandra, quando a experiência é frustrante, é negativa, na hora o cliente ele vai lá colocar a nota 1 e a avaliação dele. Agora, é muito difícil ter essa mesma agilidade quando é positiva. Então, a gente precisa dobrar o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso controle, porque o negativo ele vem muito rápido. Agora, o positivo a gente demora muito para conseguir, né? E esse negativo ele vai afetar a imagem do estabelecimento. Então, se tu tá pensando em colocar um delivery, ou se tu tem um delivery, dá uma olhadinha para dentro deste delivery, lá pro interno, se tem algum ponto que tem que melhorar, se daqui um pouco não é legal colocar uma cuba separada para montar, para ser mais ágil, porque o pessoal tá reclamando que a entrega tá demorando demais, se daqui um pouco eu não tenho que ter um lacrezinho, só uma etiquetinha de segurança, para a embalagem não chegar aberta, sabe? Então, são pontos simples que eu preciso ter esse olhar atento. E que muitas vezes o pessoal simplesmente, na nossa vida robotizada, né, simplesmente vai lá, implementa e bora lá. E não é bem assim. Mas, Latoya, como a gente conversou aí, e a gente está vendo aí a necessidade, né, das empresas cada vez mais agilizar os processos, seja para os pedidos chegarem mais rápido ou também, né, para que esses processos aí sejam mais ágeis e mais baratos também, né? Então, o pré-preparo é uma utilização aí que muitas empresas estão colocando aí na sua rotina. Como é que tu está vendo isso? Algumas dicas para a turma que está entrando aí nesse esquema. Show. O que está acontecendo, né? Está acontecendo um movimento de que as empresas se deram por conta de que para reduzir realmente o desperdício, para ter um controle mais efetivo e padrão dos produtos, elas precisam ter um pré-preparo, elas precisam ter um porcionamento, elas precisam controlar isso. Então, elas estão começando a se organizar aos poucos, de uma forma muito singela, de pré-preparar produtos que são mais caros. Por exemplo, eu tenho a carne é um produto muito caro.
Então, por que não destinar um colaborador para receber aquela carne, para limpar aquela carne, para já porcionar aquela carne, para que eu tenha o uso depois final lá na minha produção? Assim eu vou conseguir reduzir as perdas que eu tenho e vou conseguir controlar melhor o meu produto, o meu padrão. Então, isso está acontecendo muito, tem muitas empresas procurando e muitas empresas que já estão vendo o resultado, 10%, 20%, 30%, lá no custo do produto, só com esse pré-preparo, essa pré-organização dos insumos. Isso faz muita diferença. Então, para quem tem um negócio de alimentação, comece a olhar para esse ponto aí, que está trazendo bastante retorno em relação a finanças e desperdício dentro dos negócios, e que, no meu ponto de vista profissional, é algo que tem bastante futuro para os próximos meses. Eu tenho certeza que a gente poderia ter mais algumas horas sobre esse assunto, né, Latoya e Roger, mas o plano de voo está chegando ao fim, então eu vou, antes de fazer o nosso encaminhamento final aqui, os agradecimentos, eu quero fazer uma última pergunta, que acredito que passe muito pela gestão de alimentos e que nós tivemos recentemente aqui uma certa polêmica aqui no Rio Grande do Sul, especialmente lá em Caxias, onde alguns estabelecimentos foram denunciados pelo uso de carne de cavalo, que não é regulamentado aqui no Brasil. Então eu queria que a Latoya falasse um pouco sobre como é que foi esse impacto. Foi uma notícia que virou internacional e eu fiquei imaginando que deva ter impactado todos os negócios de alimentos de Caxias. Não só os que estavam na lista, mas eu imagino que todos os alimentos. Em algum momento eu pensei, vou olhar a lista, já fui muito a Caxias, já comi muito. Será que eu comi carne de cavalo? Sim, então, infelizmente, a gente teve, né, toda essa situação polêmica aqui em Caxias, muito triste. Antes disso, eu quero deixar claro para quem está nos ouvindo que o consumo de carne de cavalo não é ilegal. Nós temos diversos frigoríficos de cavalo aqui na Serra Gaúcha, inclusive no Brasil, tá? Nós somos um dos maiores exportadores de carne de cavalo. O problema todo, ele aconteceu devido à carne imprópria para consumo, ou seja, uma carne sem procedência, que era manipulado, o cavalo era abatido, era manipulado em condições totalmente inadequadas. Esses cavalos, eles eram pegos da rua, cavalos doentes, e essa carne era utilizada. Então, o problema estava aí, não no consumo da carne de cavalo, né? Inclusive, a carne de cavalo é maravilhosa para quem quiser consumir. Bom, então, o que aconteceu, né? O problema todo. Aconteceu de que as empresas, por quererem reduzir custo onde não precisava, compravam carne, né, sem procedência, sem nota fiscal, sem controle, né, e essa carne era carne de cavalo de uma pessoa que vendia na cidade. Boa parte dos estabelecimentos de Caxias do Sul compravam e vendiam essa carne de cavalo. E o que aconteceu com Caxias do Sul? A gente teve dois grandes impactos. Primeiro, nas hamburguerias, obviamente, afetou todas as hamburguerias, não tem como dizer que não, porque a partir do momento que foi divulgado que tinha carne de cavalo em hambúrguer, todas as hamburguerias sofreram. Então, a gente teve uma baixa muito grande, a gente teve retaliação. Eu atendo vários estabelecimentos que vendem hambúrguer, que ficaram dias sem vender hambúrguer, que tiveram que fechar. Então, foi uma situação muito desagradável para o setor. E, ao mesmo tempo, todas as outras empresas que vendem carne, seja numa pizza, seja num estrogonofe, também sofreram de alguma forma, tá? Então, como sair nessa situação? O que eu percebi de clientes e de outros estabelecimentos é que conseguiu dar a volta por cima e conseguiu com essa confiança, mostrar para o cliente essa confiança, porque já faziam um certo trabalho de qualidade. Eles já vinham a longo prazo mostrando para o consumidor que eles têm um controle de qualidade, que eles têm uma matéria-prima de qualidade. Então, aquelas empresas que já faziam esse trabalho ao longo dos anos, elas sofreram no início, mas depois, mais rápido, elas conseguiram se recuperar. Aquelas outras empresas que nunca se importaram com isso, que nunca se importaram em mostrar para o cliente que tem um controle, que faziam um controle, elas tiveram essa dificuldade, essa barreira. Então, tem muita empresa que nunca se importou com segurança dos alimentos, que nunca se preocupou com alimento seguro e que agora, querendo ou não, está sendo obrigada a mostrar para o cliente que sim, eu tenho controle, eu faço o controle. Então, é algo muito delicado e que só mostra
cada vez mais tudo isso que a gente conversou aqui no podcast, né? O quanto é importante eu ter um controle da minha matéria-prima, eu saber o que eu estou realizando, de quem que eu estou comprando e qual é o processo que eu tenho dentro do meu negócio. Isso vai impactar lá na ponta. É óbvio que daqui um pouco não nessa dimensão da carne de cavalo, mas de alguma forma vai impactar com certeza. Depois desse papo muito especial, recheadíssimo de informações para quem quer começar a empreender aí no ramo de alimentos, mas também para quem já está empreendendo, a nossa querida Latoya trouxe informações fundamentais para que também se olhe para dentro das nossas cozinhas e dos nossos negócios, para que eles tenham uma vida longa. Latoya, o Plano de Voo te agradece demais a tua generosidade, teu tempo e todas as informações. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma satisfação bater esse papo com o Roger, com o Alexandre e com todos vocês que estão nos ouvindo. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído para o negócio de vocês. Boa sorte para todo mundo e vamos lá, que o setor de alimentação é um dos setores que mais cresce. Então, a gente tem muita inovação e muita oportunidade. Roger, aquele velho obrigada, tá sempre com a gente, trazendo temas super importantes. Muito obrigada. Muito legal, bom aqui estar com vocês nessa conversa aí, sempre aprendendo, né? Obrigado, Latoya, Alexandre, foi muito legal, abração. E para quem está nos ouvindo, nosso obrigado do fundo do coração. Não esqueça, toda quinta-feira um episódio novo do Plano de Voo. E sigam as nossas redes sociais que lá tem muita novidade. Um abraço e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.